Primeiro beijo eu dei aos 17 anos de idade e eu era 0 quilômetro tudo, pra vocês entenderem o que eu quis dizer. A profissão veio para mim 3 vezes. Veio lá atrás com Beverly Hills, veio o convite da novela que eu não fiz e só depois Anjo Mal. Vamos lá, gente, mais um programa do YouTube. Você vê que o cara não sabe fazer, ele fala qualquer porra. Mas vamos lá. Vocês querem saber como é que tudo começou, como é que a vida artística começou? Por incrível que pareça, eu sempre fui extremamente tímido. Eu fazia parte na escola dos nerds. Eu gostava de física, matemática, e eu andava com o pessoal que sofria bullying. Porque na nossa época era muito normal ter bullying. Quando não tinha, que era diferente. E, de repente, eu comecei a crescer. Eu, até os 14 anos, eu estava entre os 50% mais baixos, eu não era os mais altos. Eu não era grande, eu era barrigudo, eu era material perfeito para bullying e tímido. Então, era esse pessoal. De repente, eu comecei a lutar jiu-jitsu. Olha, eu comecei a lutar jiu-jitsu cedo. Eu comecei a lutar judô aos 4, 5 anos, jiu-jitsu aos 10. E comecei a ter mais confiança, mas mesmo assim extremamente tímido. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu já falei isso em entrevistas por aí. Primeiro beijo eu dei aos 17 anos de idade e eu era 0 quilômetro tudo, pra vocês entenderem o que eu quis dizer. No primeiro Rock in Rio. Então eu era assim, eu era muito... Antes disso acontecer, eu estava numa boate em Pinheiros, barzinho em Pinheiros, com uns amigos. Tinha um que tinha carro e eu estava começando a encorpar. Estava começando a chamar a atenção. Recebi o... Como é que chama aquilo mesmo de você recebe... Torpedo. Recebi um torpedo. Eu abri, nossa, era um elogio, eu não lembro mais, faz muito tempo. Eu comecei a transpirar tanto. Eu suei como se eu tivesse pulado numa piscina. Eu olhei para a menina que mandou, ela deu tchau, eu levantei e fui embora. Não lembro nem como eu cheguei em casa, de tão nervoso. Assim eu era. Eu devia ter uns 20 anos de idade e eu namorava uma menina que era booker. Booker, para quem não sabe, é como se fosse uma secretária, ela que vende trabalhos para agências de modelo. Eu não era modelo, eu namorava uma booker que era mais velha que eu. E ela chegou para mim, vamos fazer umas fotos para mim? Eu, que foto, cara? Não sei fazer isso. Você sorri, fica parado, fica sério. E tinha uma fotógrafa, Elzinha Barroso, beijo para você, foi a primeira pessoa que me fotografou na vida. Ela fez essas fotos. Então eu tinha isso guardado. De férias com a minha família em Nova York, eu sempre tive sorte, eu fui um privilegiado na vida. Voltando para o primeiro... Esquece, não vou falar disso de meio copo, meio vazio. Vamos cortar isso aí. Ficou ruim. Né? Não sei. Tá bom, então não corta. Voltando para aquilo que eu falei antes, você sempre vê o lado bom e ter gratidão. Eu tive muita sorte na minha vida. Eu sei que eu sou um privilegiado. E aí eu estava de férias em Nova York e aí eu vejo uma morena chegando, linda, 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 linda. E ela olhou para mim e ela, hi, what's your name? Would you like to be a model and stuff? Eu falei, nossa, eu ainda era tímido, eu morri de vergonha, mas ela era linda. Trocamos telefone. Eu voltei para o Brasil, aí ela pediu para eu enviar as fotos, eu enviei as fotos. 15 dias depois, eu fui chamado para fazer um catálogo alemão chamado Otto Fasano, que é o maior catálogo do mundo, mas na minha época. Eram 10 dias em Key West, ao sul de Miami, lugar mais ao sul, inclusive você vê Cuba de lá, e era um catálogo. E assim, eu trabalhava desde os 13 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai aos 13 anos de idade. Aquilo ali, eu não ganhava em um ano o que eu ganhava num dia. Então eu cheguei lá, e era um catálogo, essa parte do catálogo era um catálogo feminino, eu precisava de um homem para quebrar. Então era eu e 10 modelos. Quando eu cheguei para meu pai, que era extremamente... Meu pai sorrindo, ele era assim. Quando eu contei para ele, pai, me chamaram para ser modelo. Para começar, naquela época existia um preconceito muito grande. Isso não é coisa de homem. Esse foi o pensamento do meu pai. Estou falando de, gente, 50 anos. A gente fala isso hoje, é machista, é isso. Mas assim que era o pensamento há 50 anos atrás. Não é 50, 40, tá? Ele falou assim, tudo bem, você vai, mas tá estranho isso aí. É muito dinheiro para ficar fazendo fotinho. Eu vou lá daqui a 10 dias, você inventa o que você quiser. Eu morri de vergonha, eu tinha 1,92 m, papaizinho vem ver o filho numa sessão de fotos. Inventei uma desculpa, falei que meu pai era um construtor excêntrico e que ia comprar terrenos aqui e aproveitar sabendo que eu tô aqui ia passar para jantar com a gente. Quando eu cheguei da sessão das fotos, meu pai já estava no hotel e eu desci do quarto, eram aqueles hotéis de 2 andares, ele estava conversando com um fotógrafo alemão. Em alemão, que eu não sabia, inclusive, que ele falava. Meu pai falava 11 línguas. Eu falei, gente, meu pai já estava tomando a cerveja com o alemão. Estava lindo. Aí daqui a pouco, elas começam a descer. 1, 2, 3, 4, 5. Você pensa, meu pai na época, talvez com a minha idade, e descem 10 modelos lindas. Hey, hi Brasil!
selinho. Hi, Brasil, selinho. Meu pai assim, ó. E eu tomei 10 selinhos, que elas davam selinho. Eu nunca tinha acontecido isso comigo. Eu não sabia que era assim que funcionava, mas comigo foi. Aí tinha Polaroid. Aí o fotógrafo mostrou os Polaroids, era eu abraçando uma, eu ali para outra. Inclusive nessa aí teve, toda a sessão tinha uma top model que ficava um dia. Então, nesses trabalhos, eu tive a oportunidade de trabalhar, provavelmente muitos de vocês não as conheçam, porque já faz tempo, mas Cindy Crawford, Linda Evangelista, Cláudia Schiffer, todas essas faziam esse catálogo um dia. Claro que elas ganhavam 20 vezes mais que todos os modelos normais, elas eram tops, né? E foi assim. Aí meu pai deixava eu fazer isso durante as minhas férias, porque eu trabalhava com ele e estudava e fazia faculdade. Só que já era o 4º ano e eu queria, porque queria. Pensa, eu estava me formando aos 22. O que passa na cabeça de um cara nessa idade? Eu queria viajar, conhecer lugares maravilhosos, e o diretor saiu daqui, não é boa coisa, ele acabou de sair para lá. Ele vai me cortar, falar que eu estou falando demais. Aí eu queria viajar para lugares, viajar pelo mundo inteiro, conhecer novas culturas, experimentar coisas diferentes. Gente, os lugares que a gente fotografa são sempre os lugares mais bonitos do mundo, são paradisíacos. Então era Grécia, era Ibiza, enfim, era o mundo inteiro. E sempre ao lado das mulheres mais lindas do mundo. Para um moleque de 22 anos, isso é o paraíso. Ganhando dinheiro, nos lugares mais bonitos, com as modelos mais lindas, foi assim que comecei. E aí, só que meu pai já estava cansado disso. Ele falou, chega desse negócio, é o último trabalho. Só que eu já tinha combinado com meus irmãos que eu não ia voltar. Depois desse, eu ia passar um ano fora. E ia ser surpresa para ele. Então a gente já fez uma mala maior, estava todo mundo sabendo, menos meu pai e minha mãe. Aí eu estava em Cabo São Lucas, no México, fazendo esse catálogo, era o último trabalho. Aí eu liguei para ele e falei, eu já tinha combinado com a dona da agência que eu ia para Nova York, dali, e que eu ia seguir carreira por um ano. Quer dizer, ela não sabia por um ano, na minha cabeça era por um ano. Aí eu liguei para ele, falei, tô ficando. Ele, como é que é? Beth, fala com este filha da... Aí eu falei, pai, tô te desobedecendo, eu vou viajar. Aí ele cortou todo o meu dinheiro. Naquela época não era simples como é hoje, você ter um cartão de crédito, né? Bem diferente aquela época. Só que eu já tinha dinheiro que eu havia trabalhado, só que estava com ele. Ou seja, eu tinha $70 no bolso, e foi isso. Aí ele me proibiu, falou que ia tirar todo o dinheiro, mesmo assim eu fui. E aí meu segundo trabalho, eu fui para Nova York, liguei para a agência e falei, ó, deu ruim. Aí ela falou, não, eu vou comprar uma passagem, você vai dividir o apartamento com os modelos e você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai trabalhar. Aí eu fiz uma semana de testes e na segunda semana eu peguei Calvin Klein, que era na época um dos 10 melhores trabalhos que qualquer modelo podia fazer. E a partir daí, a carreira decolou. E eu fiquei um ano fazendo isso. Mas vamos falar como é que eu cheguei na carreira de ator. Vamos lá. Chegou lá, passou um ano, eu liguei pro meu pai, que ficou um ano inteiro sem falar comigo. Falei, pai, tô voltando. Ele acabou com isso? Falei, acabei com isso. Até porque eu tinha na minha cabeça que é uma carreira efêmera, porque depende do tempo, depende da beleza. E a beleza, né, ela vai sumir. Então eu falei, eu vou fazer durante um ano, viajar, me divertir, e é isso. Uma semana antes de eu ir embora, eu liguei para ele, combinamos, estava tudo certo. Então tá, agora você volta a ser meu filho. Aí eu fui para uma boate chamada China Club, que era a boate que era mais top de Nova York. E aí tava a produtora daquele Patricinhas de Beverly Hills, aquele Beverly Hills 90210, que é onde tinha o Brando, a Stacy, aquela toda. E eles queriam ter um latino. E aí ela me viu na boate e falou, eu quero que você venha para Los Angeles. Falei, mas eu não sei atuar. Não tem problema, só daqui a 7 meses eu vou te botar um coach, um técnico, você vai aprender a atuar e aí você vai fazer essa série. Não aceitei e voltei para o Brasil. Estou no Brasil, estou no escritório do meu pai, mesa frente a frente, toco o telefone, ligação para o seu Luciano da Rede Globo. Eu não lembro qual dos diretores que era, um dos diretores top da Globo, não sei se foi Daniel Filho, Denis Carvalho. Era para a novela Top Model, a que foi lançada a Malu Mader. Aí, gente, olha, oi, tudo bem, Desafio, sou eu, vi o teu comercial da Calvin Klein lá em Milão, pá, vai ter a novela assim, eu quero você, mas não se preocupa, tá, já alugamos apartamento, quanto ao cachê, fica tranquilo que o salário é bom. E eu só olho pro meu pai assim, ó. Fiz assim, na hora que eu fiz assim, cara, só veio um soco no telefone, pá! Meu pai deu um soco no telefone, cara. E eu olhei assim, porque eu ousei perguntar, depois de uma semana no escritório, se eu poderia ir mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro para ser ator. Aí toca a ligação de novo, pro Luciano. Aí, Luciano, caiu a linha, acho que era o Daniel Filho, caiu a linha, pá. Aí eu olhei pro meu pai assim, ó. Aí eu,
não vou poder fazer, sabe? Não vai dar. E assim não foi. E aí, depois de alguns anos, já não trabalhava mais com meu pai e nós fizemos a marca Fóssil para o Brasil, eu e uns amigos. Faço Fóssil, relógios e óculos. E a Hebe, que era uma grande amiga da família, que Deus a tenha, uma mulher maravilhosa, falou, pô, vem cá, Luzinho, vem cá. Vem pro programa. Eu falei, posso contratar então os modelos, fazer uma bagunça? A Hebe chegou com 7 óculos na cara. Depois tem que achar isso aí, eu vou procurar. Vários relógios no pulso, Hebe sendo Hebe, maravilhosa. E eu morri de vergonha no programa, morri de vergonha. Porque eu ainda continuava tímido, tá? Porque uma coisa é você fotografar, outra coisa é você gravar. Tanto que eu quase nunca conseguia fazer comercial. Eu era duro que nem uma vara de bambu. Aí tava a mulher do Carlos Manga assistindo a novela, tava faltando um ator pro personagem, que era o Júlio, do Anjo Mal, que era um cara tímido, um mecânico, mas muito tímido. E eu estava do lado da Marília Gabriela, tinha mais alguém do lado e eu estava morrendo de vergonha. Eu mal conseguia falar. E aí o que aconteceu? A esposa do Manga estava assistindo e a partir daí eles me ligaram. Eu já não mais trabalhava com meu pai e eu falei, caramba, a televisão, a novela naquela época era de um alcance, se hoje já é grande, vocês não têm ideia o que era naquela época. Era um alcance absurdo. E eu queria vender franquias. Tanto que a gente vendeu 42 em um ano só. Então eu falei, vou ser famoso, vou ser criticado, não estou nem aí. Minha profissão não é essa. Então, mas vou aceitar. Ou seja, a profissão veio para mim 3 vezes. Veio lá atrás com Beverly Hills, veio o convite da novela que eu não fiz e só depois Anjo Mal. E eu só aceitei porque eu queria vender franquia. Só que aí o Manga me botou morando com quem? Morando não, né? Todo dia com quem? Paulo José. E eu ia contracenar com a filha dele, Bel Cutter, também, que a gente ia ter uma história como par romântico depois, que não desse certo com a Glória Pires. Aí, quando eu vi, ele me contou a história dele da vida inteira. Eu botei o macacão dele, do xerife, da série lá atrás. Eu fiquei assim, gente, que profissão maravilhosa. Estou apaixonado por isso. Não quero parar nunca mais. E aí eu fiz uma novela atrás da outra. Mas assim, eu lembro a primeira cena, gente. Eu e Glorinha Pires, eu nunca tinha feito nada. E assim, a fama que a Glória tinha, que, puxa, ela era dura, rígida. Muito pelo contrário. Um doce, generosa, sabia que eu não sabia fazer nada. Eu lembro da cena, a gente gravando assim, aí eu falei, minha Luciano, dá um passinho mais para trás, tem uma câmera atrás de você e você é gigante, você está me cobrindo toda. Enfim, e assim foi Anjo Mal, e eu emendei um trabalho no outro. E agora isso já faz quase 30 anos entre novelas, séries, cinema, teatro, enfim. E é minha paixão. Eu amo televisão, amo cinema, paixão é teatro. E é isso, que eu quero acabar meus dias num palco. É bom demais. É bom demais você trabalhar com alguma coisa que você ame. Essa foi a minha carreira. E que vai continuar por muitos anos. Beijo, gente. É isso aí. Bom, eu espero que você tenha gostado do canal. A gente está só começando. Aliás, eu vou pedir para você se inscrever, por favor. Toda semana eu vou fazer vídeo novo. E assim, quando ele estiver lá, você recebe um aviso, tá bom? Então, curta, se inscreva. Aliás, mande mensagens falando que tópicos, que assuntos você tem interesse, que você gostaria de ver aqui. E é isso. A gente vai se conhecer cada vez melhor. Muito obrigado por estar assistindo. Beijo no coração.